Daí, pessoal, mais uma resolução. A partir de um hexágono regular de lado unitário, constroem-se semicírculos de diâmetros também unitários, conforme indicados na figura abaixo. A medida da área sombreada é... Então ele quer aí a medida dessa área sombreada, né, que é constituída ou é construída a partir de um hexágono regular, e aí também inserindo nesse hexágono regular aí 6 semicírculos, ok? Bom, para que essa resolução fique mais clara, fique melhor, eu tenha mais espaço, eu preparei uma outra lâmina só com a figura, né? Aqui, ó, tem só a figura, e aí lembrando que eu preciso aí calcular a área dessa figura. Bom, um raciocínio inicial bastante simples, né, é de se fazer o quê? De pegar a área do hexágono, que é toda a figura, e diminuir a área dos semicírculos. Aí pensa, são 6 semicírculos, então isso é o mesmo que 3 círculos inteiros, né? Ó, aqui, ó. Trago um para cá, trago outro para cá, trago outro para cá. Ó. Então é o mesmo que 3 círculos. Então, área de hexágono menos a área de 3 círculos. Então, a princípio, né, todo mundo vai pensar em fazer isso. Mas aí existe um problema. Por quê? Por exemplo, esta região aqui, ó, esse fuso aí, ele é tirado 2 vezes. Porque quando eu retiro esse semicírculo aqui, que eu vou chamar de semicírculo 1, ele é retirado. Quando eu retiro o semicírculo 2, ele é retirado novamente. Então, essa área aqui ela é retirada 2 vezes. O mesmo acontece com esta área, com esta área, com essa outra e assim sucessivamente. Todas elas estão retiradas 2 vezes. Então, o que é necessário? Eu tenho que pegar a área do hexágono, tudo bem. Retirar a área do círculo, ok. Mas eu tenho que devolver essas 6 areazinhas aí. Então, eu tenho que fazer assim, ó, mais... devolver, né, 6 vezes a área que eu vou chamar aqui de fusos, tá? Esses fusozinhos aí, a área desses fusos, ok? Então eu devolveria essas 6 partes. Então, logicamente, o que é mais complicado nessa questão é calcular a área de cada fuso. Então esse vai ser o nosso trabalho maior, ok? Então vai ser por aí a resolução. Bom, vou iniciar dividindo esse hexágono em 6 triângulos equiláteros. Aqui. Até aqui mais ou menos, vamos ver se eu consigo. Aí, depois daqui até aqui. Aí, não ficou muito bom. Deixa eu desfazer aqui. É que o meu desenho não está perfeito também, né? Ó, melhorou. Aqui eu tenho um triângulo equilátero. Vou botar até uma cor aqui diferente. Olha só aqui, ó. Tem o triângulo equilátero aqui, ok? Bom, nesse triângulo equilátero, eu vou também ajustar aí, vou marcar aqui para ti, ó, esse lado aqui, lembra que o lado do hexágono é unitário, lado 1. Então aqui bem no meio, ó, eu tenho esse pedaço aqui que vale 1/2. E aí, desse centro aqui do círculo, desse semicírculo até aqui, ó, eu tenho um outro raio, concorda comigo? Ó? Isso aqui vale 1/2, que é o raio. Aqui vale 1/2, que é o raio também, né? Outro raio. Então, isso aqui vale 1/2. Eu sei que esse ângulo aqui, é no triângulo equilátero, ele é 60 graus. E aí, observa que esse ângulo está oposto a 1/2. Como eu tenho 1/2 aqui, esse ângulo oposto lá em cima também é 60 graus. E automaticamente, esse aqui, para completar 180, também é 60 graus. E aí eu fico com um triângulo equilátero menor. É aquela típica, né, divisão do hexágono, do equilátero em 4 outros triângulos equiláteros aqui, ó. 1, 2, 3, 4 triângulos equiláteros. Bom, então tá aí essa primeira conclusão.
que esse triângulozinho aqui é um triângulo equilátero. Deixa eu botar aqui uma corzinha de leve. Ó. Aqui eu tenho um triângulo equilátero. E eu vou calcular a área desse triângulo equilátero. Vou fazer aqui, ó. O espaço não é muito grande, então eu vou começar com ele. Ó. A área desse triângulo equilátero. Não do triângulo maior que eu fiz antes, o triângulo da cor rosa. Esse triângulo pequenininho aqui. Tá, então esse triângulo aí, área de triângulo equilátero, 2, 3, 4, né? Triângulo equilátero 2, 3, 4. L ao quadrado, raiz quadrada de 3, sobre 4. Isso é igual, lado ao quadrado, o lado desse triângulo equilátero pequeno aqui, ó, é 1/2. 1/2 ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de 3, sobre 4. A área desse triângulo equilátero está resultando. 1/2 ao quadrado é 1/4. 1/4 vezes raiz de 3. E aí sobre 4. Isso é o mesmo que, em cima, 1/4 vezes raiz de 3 é o mesmo que raiz de 3 sobre 4. Está dividindo por 4, multiplica pela segunda invertida, 1/4. E a área desse triângulo equilátero aí, vou colocar aqui, ó, a área desse triângulo equilátero pequeno aí, ficou raiz quadrada de 3, divide por 4 vezes 4, 16. Então essa foi a minha primeira tarefa, calcular a areazinha desse triângulo equilátero. Por que que eu fiz isso? Porque eu preciso desta área aqui, ó, área do fuso, para devolver depois. E observa que o triângulo equilátero divide esse fuso em dois pedaços iguais. O meu desenho não está muito igual, né? Mas imagina, ó, quando eu traço o triângulo equilátero aqui, ó, passando bem no meio, ó, eu tenho essa parte aqui de dentro, que é igual essa parte aqui de fora. Então, olha o que eu estou pensando. Eu vou calcular agora, nessa figura aqui, ó, a área desse setor circular. O que é setor circular? Setor circular é uma fatia do círculo, né? Olha só, como se fosse uma fatia de pizza. Eu tenho aqui, ó, 60 graus. Aqui eu tenho 1/2. Aqui eu tenho 1/2. Aqui eu tenho a fatia da pizza. Então eu vou calcular esta área aqui. É isso que eu vou fazer agora. A área do setor, que está aqui, ó. Deixa eu botar de cor aqui para ti, ó. O setor seria esse aqui, ó. Para cá. Aqui. E aqui. Tá certo? Então é isso que eu vou fazer agora. Bom, área do setor circular. Observa que o ângulo do setor circular é 60 graus. Imagina, ó, o círculo inteiro. Aí eu tenho uma fatia de 60 graus. Pô, 60 graus equivale a 1/6 da área do círculo todo. Por quê? Porque uma volta completa são 360 graus. Então, 60 graus é 1/6. Então, a área do setor, circular, vou botar assim, ó, a área do setor circular vai ser igual a π vezes raio ao quadrado, que é o círculo inteiro, e vou dividir por 6, já que são 60 graus. Π vezes raio ao quadrado, lembra, né? O raio desse círculo aqui, ó, é 1/2. 1/2 ao quadrado. Isso dividido por 6. Então, a área desse setor circular está resultando π vezes raio ao quadrado. Lembra que o raio é 1/2, 1/2 ao quadrado é 1/4. Divide por 6. Isso é o mesmo que π sobre 4. Está dividindo por 6, multiplica pela segunda invertida, 1/6. E aí a área do setor está resultando π sobre 4 vezes 6, 24. Então isso aí é a área do setor circular. Deixa eu dividindo aqui. Essa questão vai ter um número razoável de cálculos, certo?
Bom, aí com isso eu consigo calcular o segmento circular. Eu consigo calcular esse pedacinho aqui, olha só. Eu consigo calcular esse pedacinho aqui, ó, de fora. Claro, por quê? Porque pensa comigo, ó. Se eu tenho o triângulo equilátero está aqui, ó, e aqui está o setor circular em 60 graus. Se eu pegar a área do setor, que é tudo isso, ó, setor circular, e diminuo o triângulo, olha o que sobra. Sobra esta área que é chamada de segmento circular. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou calcular a área do segmento circular. Que tem, né, uma fórmula específica para ele, segmento circular. Mas, quando eu penso na resolução, eu penso, né, no aluno que não conhece essa expressão. Né? A expressão não é muito divulgada. Então, vou fazer pela diferença. Segmento circular vai ser feito através da diferença, vou botar assim, ó, área do segmento, tá? Área do seg. A área do segmento vai ser a área do triângulo, aliás, a área do setor, né, que é toda a fatia da pizza. Então, vou botar assim, ó, área do setor menos a área do triângulo equilátero que eu calculei no início, que está aqui, ó. Essa lâmina aqui ela vai ficar com uma quantidade de cálculos bem interessante, tá? E aí, por isso, eu estou usando aqui uma letra, né, uns números pequenos. Então, caso tu esteja assistindo aí, é interessante que tu faça uma maximização da tela, né, assistir em tela cheia, para que fique mais fácil de tu acompanhar a resolução. Às vezes a pessoa abre aí dentro de um aplicativo, enfim, e aí fica com a tela um pouco menor. Então é interessante que tu amplie aí e assista com a tela cheia. Bom, então área do segmento, área do setor menos área do triângulo, área do segmento igual. Área do setor, acabamos de calcular, é π sobre 24. Menos a área do triângulo, está aqui, raiz quadrada de 3 sobre 16. Espero que isso aí feche, né? E aí, então, né, a área do segmento circular é dada por 24, 16, mínimo múltiplo comum é 16 vezes 3, 48. 48 por 24, 2 vezes π, 2π. Menos 48 por 16, 3. 3 vezes raiz de 3. 3 raiz quadrada de 3. Então isso aí é a área do segmento. Bom, mas aí pensa comigo, o que eu queria mesmo é a área do fuso, né? O que eu calculei, ó, vou fazer para ti de novo em vermelho aqui, ó. Eu calculei a área do segmento, ó. Mas eu preciso da área do fuso, porque o fuso é tudo isso, ó. Então dá para observar que o fuso, na realidade, tem dois segmentos, um para dentro e um para fora. Então, se eu pegar isso aqui, ó, e multiplicar por 2, eu tenho a área do fuso. Então, vou fazer aqui, ó. Ver se vai caber aqui, ó. Área do fuso. Estou chamando de fuso, né? Essa que tem um formato de fuso aí. Então, a área do fuso é o quê? É a área do segmento vezes 2. É a área do segmento vezes 2. Então eu tenho 20, aliás, eu tenho 2π menos 3 raiz quadrada de 3 sobre o 48. E aí isso vou multiplicar por 2. Quando eu faço isso, simplifico esse 2 com esse 48, dá 24. E a área do fuso, então, ficou 2π menos 3 raiz quadrada de 3 sobre 24. Então, aqui foi mais um cálculo. Área do fuso.
Ok? Esse valor aqui, área do fuso, é um valor bem importante para os meus cálculos. Ó. Deixar ele marcado aqui. Ó. Porque, lembra? No final eu tenho que diminuir 6 deles. Então, tu sabe que mais adiante eu vou ter que multiplicar isso aqui ó, por 6. Por quê? Porque eu tenho 6 figurinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Então, mais adiante eu vou multiplicar aí por 6. Próximo passo. Próximo passo é fazer o que nós pensávamos no início. A área do hexágono menos a área dos 3 círculos. Área do hexágono. Lembra, né, que a área do hexágono tem como fórmula 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. São 6 triângulos equiláteros. Então, a área do hexágono é igual a 6 vezes o lado do hexágono, né? Então, cuidado, ó. Agora, o lado é todo o inteiro, né? Lembra que o lado do hexágono é unitário, é 1. Então, aqui, 1 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Isso é igual a 1 ao quadrado é 1, 6 vezes 1, 6. 6 raiz quadrada de 3 sobre 4. Então, a área do hexágono está resultando, simplifico aqui, né? Por 2, 3 raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, isso aqui também é uma medida, ou é um valor importante para o meu cálculo. Agora eu vou calcular a área dos semicírculos. O que eu estou observando aí? Que são 6 semicírculos, ou seja, são 3 círculos. Então, vamos lá, ó. Próximo passo. Área de um círculo. A área de um círculo, tu sabe que é dado por πr ao quadrado. A área do círculo é igual a πr ao quadrado. Então, nesse caso aqui, eu tenho a área do círculo igual a π vezes o raio ao quadrado. O raio do círculo é 1/2. Ao quadrado. Então, eu tenho que a área do círculo é igual. Fica aqui π vezes 1/2 ao quadrado é 1/4. π vezes 1/4, π sobre 4. Isso é a área de um círculo. Lembra que são 6 semicírculos. 6 semicírculos correspondem a 3 círculos. Então, vou colocar aqui um novo cálculo. Deixa eu separar aqui. Aqui também. Então, a área dos 6 semicírculos, ou seja, a área de 3 círculos, logicamente que será o quê? A área de 3 círculos é π sobre 4, que é a área de um círculo, vezes 3. Isso vai dar 3π sobre 4. Então, isso aí é um outro valor importante. Ó. A área de 3 círculos. 3π sobre 4. Agora eu faço o hexágono menos 3 círculos. Aqui, ó, a área do hexágono menos a área dos 3 círculos.
A área do hexágono nós fizemos, deu 3 raiz de 3 sobre 2. Está aqui, ó. 3 raiz quadrada de 3 sobre 2, menos a área dos 3 círculos, 3π sobre 4. Vou deixar isso aqui no mesmo denominador, né? Aqui, ó, 4. Mínimo múltiplo comum aqui, ó, que é 4. 4 por 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 3, menos 4 por 4, 1 vezes 3π, 3π. Tá aí a área, então, do hexágono menos os 3 círculos. Aí lembra do nosso raciocínio inicial. Bem no começo da resolução eu te falei que se eu pego o hexágono e retiro os 3 círculos, eu estou retirando esses fusos aqui, ó, por 2 vezes cada um. Porque eu tiro esse fuso aqui, por exemplo, que eu marquei, ó, eu tiro em relação a esse semicírculo e depois eu volto a retirá-lo em relação a esse outro semicírculo. Então eu preciso devolver cada um dos 6 fusos aí. Então, devolver 6 fusos, eu preciso multiplicar cada fuso por 6. Lembra que eu falei para ti que nós íamos multiplicar o fuso aqui por 6? Como eu estou com pouco espaço, ó, eu vou fazer justamente aqui do ladinho, ó, vezes 6. Tá? Para descobrir aqui a área dos 6 fusos ao mesmo tempo. E isso vai resultar aqui, meio apertadinho aqui, vai simplificar esse 6 com esse 24, que vai dar 4. Então, eu tenho 2π menos 3 raiz quadrada de 3 sobre 4. Isto é a área dos 6 fusos. Então eu tenho que devolver esses 6 fusos aonde? Nesse resultado aqui, ó. Porque nesse resultado aqui foi retirado esses fusos 2 vezes. Então eu preciso devolvê-los. Então agora é só fazer uma soma. Então finalmente a área sombreada, espero que dê certo, né? A área sombreada será 6 raiz de 3 menos 3π sobre o 4, somando com o que foi retirado 2 vezes. 2π menos 3 raiz quadrada de 3 sobre 4. Mesmo denominador, né? 4 e 4. Fica bem apertado isso aqui, ó. 4. Aí 6 raiz de 3 menos 3 raiz de 3 dá 3 raiz quadrada de 3. E aqui, menos 3π com mais 2π, isso vai dar menos π. E aí eu tenho, enfim, a resposta da área sombreada. 3 raiz quadrada de 3 menos π sobre 4. 3 raiz quadrada de 3 menos π sobre 4. Vamos ver se eu tenho isso lá nas alternativas. 3 raiz quadrada de 3 menos π. A letra A já é aqui, ó. Letra A, 3 raiz quadrada de 3 menos π sobre 4. Ok? Então, era isso. Eu espero que essa resolução te ajude nos estudos. É uma questão bem complicada. Dessa prova da URGS de 2018, essa aí foi a questão mais difícil, né? Mais complicada de ser resolvida. Acredito que tenha aí outras formas de resolução para essa área aí, né? Por enquanto a resolução que eu enxerguei foi essa aí, então estou colocando no vídeo. Se mais adiante aí eu observar um outro tipo de resolução, eu volto a complementar aqui no canal, ok? Então ficamos por aqui, eu espero que o canal sempre te ajude nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço a visita e até a próxima.